Bem-vindo ao canal Agenda 23. Como será a vida no futuro? A chegada do sistema global totalitário, as pessoas simplesmente desaparecerão, o espaço de convivência e a Agenda 21. O local de residência também será controlado, e este é o propósito maior da Agenda 21: destruir os direitos de propriedade. As pessoas contrárias às ordens do sistema desaparecerão. Não haverá mártires. A globalização é um disfarce para um socialismo reformulado de totalitarismo sistemático. Este artigo é parte da série Como será a vida no futuro? A agenda oculta da nova ordem mundial, publicada todos os domingos em Dinâmica Global. A seguir está a continuação dos temas tratados por Dr. Richard Day numa conferência de medicina em 1969, que revelam as mudanças já planejadas há muito tempo e vão atingir todos os aspectos da vida das pessoas no século XXI. Esta matéria é a continuação de Como será a vida no futuro. As pessoas terão implantes sob a pele, serão impedidas de enriquecer e ter casa própria, e serão vigiadas através da TV, das gravações do Dr. Lawrence Dunegan e relacionadas com uma conferência que ele participou em 20 de março de 1969 ministrada pelo Dr. Richard Day em Pittsburgh, nos Estados Unidos, a um auditório de 80 médicos presentes. A chegada do sistema global totalitário. Quando o novo sistema estiver implementado, espera-se que as pessoas firmem a sua conformidade, indicando que não há nenhuma reserva ou restrições em relação ao sistema antigo. Não teremos espaço, disse ele, para as pessoas que não estejam de acordo. Não podemos ter essas pessoas reticentes congestionando os lugares e, portanto, serão levados a lugares especiais. Neste ponto não me lembro das palavras especiais, mas o que eu inferi foi que nesses lugares especiais para onde seriam levados, já não viveriam por muito tempo. Ele pode ter dito algo como nos livraremos deles humanamente, mas não me recordo com exatidão, simplesmente a impressão de que o sistema não os ia apoiar quando não estivessem de acordo com o sistema. Isso deixaria a morte como a única alternativa. Neste ponto da conferência, disse que não haveria mártires. Quando escutei isto a princípio, pensei que queria dizer que pessoas não iam ser mortas, mas à medida que a apresentação se desenrolou, entendi que o que ele queria dizer era que eles não iam a ser mortos de maneira tal que servisse de inspiração para outras pessoas da maneira como sucede com os mártires. As pessoas simplesmente desaparecerão. As pessoas simplesmente desaparecerão. Apenas algumas coisas adicionais foram lançadas no final que eu não acrescentei às partes da conferência, onde se encaixam mais perfeitamente. Primeiro, o advento do novo sistema acontecerá durante um fim de semana do inverno. Tudo será fechado na sexta-feira à tarde e na segunda-feira de manhã, quando todo o mundo acordar, haverá um grande anúncio dizendo que um novo sistema já foi implantado. Durante o processo de fazer com que os Estados Unidos da América estivesse pronto para essas mudanças, todas as pessoas estariam tão ocupadas, cada vez com menos tempo livre e menos oportunidades de olhar ao seu redor, que não se dariam conta do que estaria acontecendo. Também haveria mais mudanças e maiores dificuldades para manter o ritmo de investimentos. Os instrumentos de investimento seriam mutáveis. As taxas de juros estariam mudando de tal forma a tornar um trabalho difícil de manter com os ganhos atuais. Algo interessante que foi dito sobre os automóveis. Iria parecer como se não houvesse variedade de automóveis, mas quando se olhasse de perto a pessoa se daria conta de que havia muita duplicação e imitação.
seriam fabricados para que se mostrassem diferentes com calotas cromadas para as rodas e coisas assim, mas ao olhar de perto se veria que o mesmo carro foi fabricado por mais de um fabricante. Isso me foi apresentado recentemente, por acaso, quando em um estacionamento vi um Ford pequeno, esqueci um modelo, e um pequeno automóvel japonês que era idêntico exceto por uma série de pequenas coisas, como um número de buracos na calota dos pneus e o cromo em torno da placa e a forma da cortina. Mas ao olhar as partes básicas do automóvel, eram idênticas. Aconteceu que estavam estacionados um ao lado do outro, quando me surpreendi com esses detalhes e veio-me à mente o que havia sido dito tantos anos atrás. Estou tratando estes temas mais rapidamente, porque estou chegando ao final da gravação. Vou resumir dizendo todas essas coisas em uma mesma conferência ditas por um indivíduo em um site e relacionadas com tantas atividades humanas e, em seguida, ver realmente quantas delas já passaram, ou seja, as mudanças que tivemos entre esse momento e agora, 1969, 1988, e as coisas que estão planejadas para o futuro. Eu creio que não se pode negar que sim, há controle de que, na verdade, há uma conspiração. A pergunta é, então, o que fazer? Primeiro de tudo eu penso que há que colocar a nossa fé em Deus e pedir-lhe que nos guie. Segundo, devemos fazer o que pudermos para informar outras pessoas, tanto quanto possível, tanto quanto possam estar interessadas. Algumas pessoas não se importam porque estão apenas preocupadas com o cotidiano e com suas questões pessoais. Mas eu acho que na medida do possível, devemos informar outras pessoas que possam estar interessadas e, de novo, colocar a nossa fé e confiança em Deus e orar constantemente para que nos guie e nos dê coragem para aceitar o que, possivelmente, vamos enfrentar no futuro próximo. Em vez de aceitar a paz e a justiça, da qual ouvimos tanto hoje em dia, isso é um clichê. Insistamos em liberdade e justiça para todos. Espaço de convivência e Agenda 21. O local de residência também será controlado e o processo iniciado em 1992 na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, sede, realizada no Rio de Janeiro, durante a qual foi criado um plano de ação para o século XXI denominado Agenda 21, visava abordar o desenvolvimento sustentável nos níveis local, nacional e internacional. A Agenda 21 é apresentada como um plano voluntário e não juridicamente vinculativo. No entanto, em alguns países tem influenciado a legislação local, por exemplo, a Lei de Governo Local de 2000 no Reino Unido. Partes da Agenda 21 provavelmente já foram implementadas em sua área local, embora você possa não saber sobre ela. Você pode encontrar alguma referência a isso em seu site de governo local/conselho, mas não tem sido amplamente promovido, com poucas pessoas sabendo como a Agenda 21 influencia a tomada de decisão local, aborda os impactos na legislação, ou o impacto que isso pode ter em suas vidas. A Agenda 21 aborda alguns dos problemas de uma população em expansão, como o Dr. Dai descreve, espaço para viver e gestão de resíduos. As propostas da Agenda 21 estão abertas à interpretação local e nacional, e uma área que tem preocupado os moradores de muitos países, especialmente os Estados Unidos, é o conceito de zoneamento populacional e redução do tamanho do espaço vital. Em algumas cidades dos Estados Unidos, as autoridades locais estão repensando os regulamentos de construção para reduzir o tamanho dos apartamentos.
Em 2012, as mudanças de regulamentos de construção de São Francisco foram propostas permitindo que apartamentos, conhecidos como microunidades, fossem tão pequenos quanto 27,5 pés quadrados, aproximadamente 25,5 metros quadrados. De acordo com Scott Wiener, o supervisor da cidade que propôs a legislação, a cidade teve uma crise de acessibilidade de habitação, com renda sendo através do telhado. Alguns críticos da legislação acreditam que a redução do espaço vital e o zoneamento dos empreendimentos residenciais fazem parte da agenda globalista para concentrar a população em áreas fáceis de controlar e que a habitação em forma de caixa de sapatos empilhada se tornará a norma para muitos desenvolvimentos através dos Estados Unidos. Alguns estados nos Estados Unidos apoiaram as resoluções que condenam a Agenda 21. Estes incluem Kansas, onde o representante republicano Dennis Edke disse a outros legisladores durante um discurso em novembro de 2012: a noção de sustentabilidade não é necessariamente uma coisa ruim. No entanto, quando as diretrizes são transformadas em doutrinação a nível global, nacional e com cada estado e governo local, e a doutrinação é conectada a uma intensa filosofia socialista, questões são levantadas. Na mesma semana, a Câmara dos Deputados de New Hampshire votou para proibir a implementação de políticas relacionadas à Agenda 21. Em entrevista a um serviço de notícias, uma representante republicana, Anne Cartwright, disse: sei que a Agenda 21 é totalmente contrária à nossa Constituição na leitura da avaliação da biodiversidade da ONU. Ela continuou através da iniciativa local que está sendo implementada em pedaços para prejudicar nossos direitos de propriedade. Na Europa, a situação é diferente, com muitos apartamentos em grandes cidades, sendo pequenas unidades em blocos dentro de zonas residenciais específicas. No entanto, o tamanho das casas recém-construídas está ficando menor no Reino Unido, que já tem um dos tamanhos de área média mais baixos para apartamentos na Europa. Construtores de casas afirmam que o custo de construção de terrenos e a demanda por novas casas é tão elevado que eles têm de produzir casas compactas e acessíveis. De acordo com a organização britânica Comissão para a Arquitetura e o Ambiente Construído, parte do Conselho de Design, não existem padrões mínimos de espaço nacional e nem os regulamentos de construção, nem o sistema de planejamento especificam o espaço mínimo para casas privadas na Inglaterra. O resultado foi a habitação privada, que não fornece consistentemente o que se considera ser espaço adequado. No Reino Unido, em dezembro de 2012, uma revisão dos regulamentos de planejamento por Lord Taylor de Gosmore concluiu que muitos dos regulamentos de planejamento em vigor para proteger o campo britânico devem ser abolidos. A principal força motriz por trás da revisão foi a necessidade do governo de criar mais zonas de população e aumentar a construção de casas. O Royal Institute of British Architects (RIBA) criticou o tamanho de novas casas no Reino Unido no seu relatório Case for Space setembro de 2011. A conclusão do relatório era que a área de chão da casa média de 3/4 era somente 92% do tamanho mínimo recomendado de 88 metros quadrados. O relatório também passou a criticar o tamanho de outros empreendimentos habitacionais como sendo menores que o tamanho mínimo recomendado.
Nos Estados Unidos, o envolvimento da caridade Wildlands Network, anteriormente conhecida como Wildlands Project, em iniciativas de zoneamento vinculado à Agenda 21, sob o pretexto de conservação ambiental na América do Norte, tem causado preocupação com organizações que criticam a caridade por ser cúmplice na agenda globalista para mover a população para zonas restritas, restringir, ou eliminar, a propriedade privada da terra e destruir a agricultura independente. A Rede de Terras Selvagens tem trabalhado em estreita colaboração com as agências governamentais que usam o desenho de redes selvagens e mapeamento em seus programas de gestão de terras. Como já estabelecemos, a Wildlands Network era anteriormente o Wildlands Project Inc., que é registrado na Flórida, que por sua vez é produto de outra organização, a Wild Art Society Inc., que está registrado em Vermont, Estados Unidos. Em registros corporativos, tanto Wildlands Project Inc. como Wild Art Society Inc. compartilham um mesmo número de identificação. As doações para a Wildlands Project Inc. mostram como ir para a Vermont Corporation, onde eles têm status de caridade. Os registros financeiros mostram que o maior contribuinte para a Wildlands Project Inc. foi a Ted Turner Foundation Inc. de Atlanta, Geórgia. Ted Turner é um conhecido globalista, que também é conhecido por ter opiniões extremas sobre o controle populacional e controla uma enorme rede de mídia, incluindo CNN, MGM, TNT, Turner Entertainment e uma vasta gama de outros interesses comerciais. Até 2011, ele era o maior proprietário de terras privadas nos Estados Unidos, com suas compras de terras substanciais em 2007, sob o destaque de outras organizações de mídia como a Fox. Suas opiniões abertas e controversas ganharam-lhe os apelidos de A Boca do Sul e Capitão Ultrajante. Na Flórida, onde a Wildlands Network é baseada e está fortemente envolvida em projetos de conservação no estado, há uma iniciativa chamada Florida Forever, que está ativa na aquisição de terras de proprietários privados através do The Acquisition and Restoration Council, ARC. A ARC é responsável por revisar os projetos Florida Forever e determina os limites geográficos dos projetos, além de ser responsável pelo ranking de prioridade dos projetos e adotar um plano de trabalho anual de aquisição de terras. A terra que atende aos critérios dos Estatutos da Flórida e a regra 18.24 do Código Administrativo da Flórida podem ser adquiridas pelo Estado, desde que os preços de compra sejam de 80% ou menos de seu valor de mercado para projetos autorizados por Florida Forever. Entre 2010 e 2012, o projeto Florida Forever recebeu pouco financiamento devido à recessão financeira e ao declínio do imposto normalmente levantado com impostos sobre a propriedade. Em 2012, o projeto recebeu uma nova injeção de dinheiro do orçamento da Flórida, e o Gabinete da Flórida autorizou o financiamento de 21 projetos de conservação. Houve críticas de parte da comunidade da Flórida que achavam que os projetos que o Estado estava autorizando focavam mais na qualidade da água, em zonas de amortecimento em torno das bases militares e em projetos que já estavam substancialmente completos, implicando que o financiamento e os projetos estavam sendo usados para garantir que grandes extensões de terra fossem inacessíveis à população. Críticas semelhantes à rede de terras selvagens e ao envolvimento do governo local na aquisição de terrenos privados foram feitas em outras partes dos Estados Unidos.
Há afirmações de que organizações como a Rede de Áreas Selvagens e as organizações governamentais estão trabalhando para controlar todas as terras do país, com o objetivo final de fazer da propriedade da terra privada o privilégio de alguns e forçar todo mundo a entrar em zonas com muito pouco espaço de moradia, de acordo com os capítulos da Agenda 21. Embora existam iniciativas em todo o mundo para produzir zonas residenciais com pequenas unidades de habitação, não parece haver uma ligação direta entre organizações como a Rede de Terras Selvagens e o governo local, com exceção do governo local estar envolvido com a conservação ambiental e, talvez, tomar ou considerar o conselho das organizações ambientais locais, o que se pode ser suficiente para mostrar que há alguma conexão, mas não o suficiente para mostrar ligações diretas e irrefutáveis a uma agenda governamental ou globalista. A Agenda 21 também faz recomendações para o controle da gestão de resíduos. A Agenda 21 identifica 4 áreas principais de gestão de resíduos: minimizar o desperdício, a reutilização e a reciclagem de resíduos, utilizando métodos ambientalmente saudáveis, promovendo a eliminação e tratamento ambientalmente racionais e alargando a cobertura de resíduos.